Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos estar dando início logo a nossa escola bíblica dominical desse domingo, né? Nós já vamos começar. Enquanto isso, a gente vai chamando aí os nossos irmãos para estarem participando com a gente, os nossos irmãos para estarem junto conosco assistindo essa IBD de hoje. Então vai aí chamando aqueles que estão na sua lista de contato aí, vai chamando cada um para que eles possam estar participando com a gente. Enquanto isso eu estou ligando aqui o computador para conseguir também convidar. Quem vai estar com a gente logo. Tá copiando o link aqui e vou jogar no WhatsApp para a gente poder convidar o pessoal. Ok? Esse mês a gente está trabalhando um novo tema, né? Que é unidade. E eu quero que você possa ser bem abençoado, muito abençoado com esse tema, né? Que esse tema possa ir de encontro ao seu coração e que possa abençoar a sua vida. Ainda não estou conseguindo ver quem está com a gente. Se já tem alguém com a gente, né? Agora eu consegui abrir o computador. Graça e paz, a Denildo já está com a gente. Seja bem-vinda, minha irmã. Marcos Vinícius, meu amigo. Jéssica também. Estão me ouvindo bem? Dá um oi pra gente aí dizendo se está ouvindo bem ou não. A gente vai estar iniciando com louvor enquanto o pessoal vai estar entrando.
Esse louvor tem bastante a ver com o nosso tema do mês, né? Vamos lá. Somos um corpo em Cristo, aleluia. Somos um corpo em Cristo, aleluia. Quando estamos juntos, nós está. Quando estamos juntos, há poder e autoridade em seu nome. Somos um corpo em Cristo, aleluia. Somos um corpo em Cristo, aleluia. Quando estamos juntos, entre nós Jesus está. Quando estamos juntos, há poder e autoridade em teu nome. Há poder e autoridade em teu nome. Há poder e autoridade em teu nome. Amém. Bom, o pessoal tá falando aí que o som tá bom, tá ouvindo bem, né? Estão com a gente aí, papai tá com a gente, a Jéssica, Fabiana acabou de entrar, a Denilde também tá com a gente. Sejam todos bem-vindos, queridos. E vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo da nossa revistinha, né? Eis que vem sem demora, onde a gente está estudando o livro de Apocalipse. E eu queria que você estivesse abrindo a sua Bíblia agora, em Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 ao verso de número 13. Minha mãe também entrou ali. Seja bem-vinda, mãe. Então, o Apocalipse 3, do verso 7 ao verso 13, fala assim para nós. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Simônia está com a gente também, seja bem-vinda. Valdeia também entrou. Vamos lá, gente. A lição de hoje é da igreja de Filadélfia, e o título dela é Filadélfia, a igreja missionária. E eu queria estar lendo para vocês aqui essa introdução da revista, que eu achei sensacional
o que foi escrito nessa introdução. Na verdade, essa revista ela é muito boa e muito bem trabalhada para a gente, facilita muito o nosso trabalho. Então olha lá, olha o que a introdução diz. Sendo a mais nova das 7 cidades, Filadélfia foi fundada por colonos de Pérgamo no 2º século a.C., no reino de Átalos II, em honra de quem a nova cidade foi chamada, Filadelfos, que no grego quer dizer um que ama o seu irmão, pois o grande amor de Átalos pelo seu irmão Emeunes era conhecido por todos. Filadélfia foi construída com uma finalidade especial e específica, a de propagar por meios pacíficos a língua e cultura grega. Situada na divisa de Mícia, Lídia e Frígia, ela foi tão bem sucedida na sua função missionária que lá pelo ano 19 depois de Cristo, o povo de Lídia tinha esquecido a sua própria língua e eram praticamente gregos. Agora, a responsabilidade era proclamar as boas novas do Evangelho e, por meios pacíficos também, conquistar o povo para Cristo. A igreja em Filadélfia cumpriu tão bem a sua missão que, quando as hordas maometanas invadiram a Ásia Menor, todas as outras cidades caíram em suas mãos, mas Filadélfia continuou em pé e foi o último reduto do cristianismo na Ásia. Ainda hoje existe ali uns 1000 cristãos mantendo erguida a bandeira da fé cristã. Né? Então essa aqui era a cidade de Filadélfia. E interessante, seja bem-vinda Rosa, Rosa acabou de entrar também. E é interessante a gente perceber que essa carta aqui ela começa um pouquinho diferente das outras. Né? Nessa quarta carta aqui, Jesus, ele, quando se apresenta, ele fala todas as suas qualidades. Né? Então, vamos ver quais são essas qualidades que ele mostra para nós. A primeira qualidade que Jesus mostra para nós é o seu caráter. Que ele fala que ele é santo, que ele é verdadeiro. Quando fala que ele é santo, ele está dizendo que o seu nome é distintivo do próprio Deus, que quer dizer que não somente separado, diferente, mas também único. Então ele está mostrando para nós que o seu nome ele é único, que ele é separado, ele é vindo do próprio Deus e que ele é verdadeiro. Isso quer dizer real ou genuíno, né? Deus mesmo em contraste com todos os deuses falsos. Ele era o verdadeiro Deus, diferente de todos os outros deuses falsos que eram apresentados naquela região. Né? Em Cristo nós enfrentamos a genuína realidade do próprio Deus. Olha que coisa. Cristo, ele mostra para nós o que é verdadeiramente o Deus a quem nós servimos. Ok? Então, a primeira coisa que ele mostra para nós é o caráter de Cristo. Quando João escreve, ele mostra o caráter de Cristo aqui como a primeira qualidade. A segunda qualidade é a sua posição. Né? Quando ele fala que ele fala aqui, ó, cadê, ó? Aquele que tem a chave de Davi. Ele está mostrando para nós que essa chave é o símbolo de autoridade e que temos aqui um quadro de Jesus Cristo como aquele que tem autoridade final que ninguém pode contestar. Então, a segunda característica, a qualidade de Cristo que ele mostra aqui é essa posição de autoridade sobre tudo e sobre todos. Ok? Então, fique atento a isso. Né? A gente vê aqui o caráter de Cristo depois da sua posição. Depois, a gente vê aqui o seu poder. Mostra o poder de Jesus. É interessante que essa figura de poder é tirada de Isaías 22:22. Aquele que abre, ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Jesus disse, todo poder o Pai me deu. Jesus e somente Jesus tem poder para nos admitir na presença do Pai. Então você vê aqui quando fala
que Jesus, da autoridade de Jesus, né? Que ele tem aquela chave, e depois ele mostra esse poder que ele tem com essa chave de apenas ele ser capaz de abrir e fechar qualquer coisa. Então, querido, a gente vê também isso. E uma quarta qualidade que a gente encontra aqui de Jesus é o seu amor. É o seu amor. Olha o verso 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os fareis vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Né? Este é um dos maiores atributos que a gente vê de Cristo, de Deus, que a gente deve buscar aplicar em nossas vidas. Né? Este é o atributo que qualifica todas as outras características e que nos dá a segurança de obedecer o mandato, né? a missão que Cristo nos dá, né? Que é o seu ide. Então a gente encontra aqui essas características, essas qualidades de Jesus sendo apresentadas à igreja de Filadélfia. Né? O seu caráter santo e verdadeiro, a sua posição de autoridade, o seu poder e o seu amor. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente encontra nesse primeiro ponto da nossa lição. E depois, no ponto 2, a gente vai estar encontrando aqui o caráter da igreja. Né? No capítulo 3, verso de número 8. Olha que interessante. Olha o que o texto faz. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então a gente encontra aqui, a gente vê aqui Jesus dando palavras de conforto a essa igreja, né? Mostrando só, eu te conheço, eu conheço vocês, eu sei o que vocês estão fazendo. Interessante você perceber que a igreja de Filadélfia não recebe nenhuma crítica. Essa igreja não recebe nenhuma crítica. Essa igreja não é exortada por nada que está fazendo de errado. Pelo contrário, a gente vê o Senhor dizendo só, eu sei como vocês estão trabalhando, como estão aproveitando as oportunidades. Olha que coisa bonita. Aí eu abro um parêntese agora. Será que eu e você, se a gente estivesse recebendo uma carta, né, como eu igreja, você igreja, será que Jesus escreveria assim na carta? Conheço as suas obras, sei que vocês estão andando direitinho, estão fazendo tudo direitinho. Será que a gente estaria dessa forma? Né? É algo para a gente pensar e trabalhar nos nossos corações, na nossa vida, ok? Vamos lá. Vamos ver algumas dessas características dessa igreja. Primeiro, era uma igreja pequena. O texto fala só, tens pouca força. Demonstra para nós que não era uma igreja de grandes recursos materiais, era uma igreja fraca na sua influência político-social, mas que Cristo se deleita em usar coisas fracas e pequenas nesse mundo. Então, querido, começa a pensar nisso agora. Seja bem-vindo, Pastor Fábio. Bom tê-lo com a gente. Então, comece a pensar nisso agora. Eu estou cansado de ouvir desde quando eu fui para o primeiro campo missionário, de ouvir as pessoas falar, mas a gente é muito pequeno, a gente é muito fraco, a gente não consegue fazer as coisas direito.
Isso não é desculpa. Né? Na verdade, isso é desculpa que a gente está usando. Né? Isso aí não é motivo. Que essa igreja aqui era uma igreja pequena, uma igreja fraca, com poucos recursos. Mas Cristo se deleitava nela. Cristo amava ela e percebia o quanto ela estava fazendo, o quanto ela estava se esforçando, como que ela aproveitava as oportunidades que surgiam para cumprir a sua missão. Então, querido, não é o tamanho da igreja, não é sua quantidade, o seu poder aquisitivo que vai fazer diferença. O que faz diferença é a sua postura, o seu posicionamento diante das coisas. Né? Essa igreja era uma igreja pequena, com poucos recursos, mas Cristo se agradava dela. Outra coisa, a gente vê uma segunda característica muito interessante nessa igreja, que ela era uma igreja leal. Né? Leal à palavra e ao nome. O que isso quer dizer? Ela era leal a Cristo e ela era leal à palavra de Deus. Isso também demonstra que a sua lealdade era parte da sua pessoa, né? da igreja. A igreja era algo leal. Ela era leal a Cristo, era leal à palavra. Então você podia falar assim, ali aquela igreja é uma igreja leal, uma igreja onde as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. Eles estão seguindo a vontade de Deus. Então, que a gente possa aprender com eles também, que mesmo que a gente seja pequeno, e eu acho interessante porque é pequeno apenas no tamanho, é pequeno apenas no recurso, mas a obra vai ser grande sempre. Né? Os desafios serão grandes sempre, sempre. Vai depender de como eu e você vamos trabalhar isso, vamos fazer isso, beleza? Vamos lá. Uma outra característica dessa igreja é que ela era uma igreja missionária, né? A porta aberta fala de oportunidade missionária. Então essa igreja tinha essa oportunidade missionária. Ela tinha a porta aberta para pregar o evangelho, para falar o evangelho. E de repente você pode estar pensando já, pastor, mas nós estamos com as portas da igreja fechadas. Na verdade, a igreja não está fechada, o templo não está abrindo. Né? O templo físico da igreja não está abrindo. Mas eu e você somos igreja. Eu sou igreja, você é igreja. Então nós estamos com a porta aberta para pregar o evangelho, para propagar as boas novas. Nós temos tido uma oportunidade gigantesca para propagar o evangelho. Então vamos aproveitar isso. Mesmo não estando presentes no templo, né, podendo cultuar juntos ainda, mas nós podemos cultuar a Deus com as nossas vidas. Nós devemos cultuar a Deus com as nossas vidas. Nós devemos cumprir a nossa missão com as nossas vidas, com o nosso testemunho. Será que eu e você temos cumprido isso de maneira correta? Então, isso aí fica bem aberto para nós. Precisamos ser uma igreja missionária. Todo crente, toda igreja tem uma porta aberta, que é a oportunidade de servir. Que eu e você possamos estar servindo a Deus, servindo de maneira assim muito eficaz através do nosso testemunho, demonstrando aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Ok, querido?
E era uma igreja que amava, né? Era a quarta característica dessa igreja, uma igreja que amava. Não há dúvidas desse amor fraternal dessa igreja. Era uma igreja que essa característica era marcante. E é algo bacana para a gente pensar. Nós precisamos ser uma igreja que ama. Você já percebeu o logo da nossa igreja? Ia ser uma igreja que ama. Nós precisamos amar. Nós precisamos viver esse amor verdadeiramente. Assim como a igreja de Filadélfia. Beleza, queridos? Até aqui? Vamos lá. Do ponto 3. O alcance da promessa. Do verso 8 ao verso 12, a gente vai estar encontrando algumas coisas interessantes desse alcance da promessa, né? A primeira, uma porta aberta, né? A primeira promessa dessa igreja é que a oportunidade de servir que lhe foi dada ia continuar, né? Continuaria para sempre, porque ninguém poderia fechar essa porta. E eu falo para você hoje, querido, a porta está aberta para você evangelizar. Ninguém pode fechar. Só o Senhor Jesus. E Ele quer que nós cumpramos o seu ídolo. Ele quer que nós sejamos testemunhas dele. Então, faça isso. Então, a gente vê que essa igreja, a primeira coisa que ela tinha desse alcance da promessa era essa porta aberta. Então, a igreja, você vai ver que, de fato, a despeito de todos os esforços pelos turcos invasores por séculos da Filadélfia, que a Filadélfia continuou como uma cidade cristã grega livre no meio de um povo muçulmano. Então, essa igreja tinha tudo para parar, mas ela continuou, porque ela estava alcançando a promessa de Cristo na vida dela, ok? Porque ela entendeu essa porta aberta e não abriu mão de fazer uso dessa porta aberta. Ok, querido? Vamos lá. Segunda coisa, no verso 9 você vai ver herdeiros da promessa. O Senhor Jesus assegura-nos que são herdeiros da promessa dada a Israel. Você vê isso em Isaías 60:14. E que os judeus incrédulos reconheceriam a igreja de Cristo como o verdadeiro Israel de Deus, né? Ficaria evidente que os crentes eram os recipientes, o objetivo direto do seu amor. Então, essa igreja era herdeira da promessa. Querido, eu e você somos herdeiros da promessa de Deus. Então, creia nisso e viva isso. Viva isso de verdade. Ok? Terceira coisa, no verso 10, uma outra característica desse alcance da promessa. Aqueles que guardam serão guardados. No verso 10, você vê o seguinte, ó. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir por todo mundo, né? As provações mais duras iriam chegar, mas como a igreja tinha sido fiel no passado, assim Cristo seria fiel a ela e a guardaria. Sem dúvida, esta promessa teve sua aplicação imediata em uma série de acontecimentos que atingiria a igreja de Filadélfia. Mas ela também tem uma aplicação mais ampla referente à grande tribulação, pois atingirá o mundo inteiro. Como seria a igreja guardada desta hora da provação? Já pensou nisso? Como que vai ser essa igreja guardada na hora dessa provação? É uma igreja que está sob a proteção do Senhor. Querido, então nós precisamos nos mantermos fiéis ao Senhor, nos mantermos fiéis à sua palavra, guardando a sua palavra, vivendo a sua palavra, porque a gente vai ser alcançado por essa promessa também, né? De ser guardado pelo Senhor, beleza? E uma quarta coisa desse alcance da promessa, a vinda de Cristo e o galardão. Venho sem demora. Mostra para nós que Jesus está vindo. Jesus está voltando. E essa promessa é uma promessa gloriosa para os fiéis.
né? É a segunda vinda de Cristo, arrebatando a sua igreja para si. Então, querido, nós precisamos entender isso, continuar vivendo, guardando a promessa, propagando o Evangelho, sendo uma igreja missionária nessa expectativa do retorno de Cristo, né? E é interessante também quando você vê assim, ó, conserva o que tens. Essa igreja tinha pouca coisa, tinha pouca força, mas eles se mantinham fiéis. Eles não abriam mão de estar no centro da vontade do Senhor. Querido, eu e você precisamos ser da mesma forma, independente da nossa força, independente do nosso poder aquisitivo, da nossa influência. Nós precisamos nos mantermos fiéis ao que o Senhor tem nos dado. Nós não podemos abrir mão de estar no centro da vontade do Senhor. Ontem, um pastor amigo nosso escreveu um texto falando de um assunto bastante polêmico, né? E ele foi atacado de tudo quanto é forma por causa daquele assunto. E nós precisamos ficar atentos ao seguinte: como cristãos, mantendo as nossas posturas como servos do Senhor, provavelmente seremos atacados. Mas nós não podemos abrir mão de estar no centro da vontade do Senhor. Não podemos abrir mão de viver os princípios bíblicos, né? Eu não estou dizendo que você precise atacar aquilo que está errado, ficar afrontando os outros, não. Acho que essa não é a nossa função. Mas como servos de Cristo, nós precisamos o quê? Nós precisamos fazer a vontade de Deus, pregar o Evangelho, e através das nossas posturas, através do nosso praticar, do nosso viver, as pessoas vão ver a diferença. Se você for confrontado por algo, aí você vai se posicionar, mas você não precisa atacar ninguém. Porque a gente sabe que tem assuntos que são muito polêmicos, e se a gente for falar assim, vai gerar polêmica, vai gerar confusão, vai gerar guerra. E essa igreja é uma igreja que você viu ali que era uma igreja pacífica. Ela pregava o Evangelho, ela propagava, ela fazia a sua missão de forma pacífica. Então a gente deve aprender isso também com essa igreja. A igreja de Filadélfia era uma igreja que ela propagava o Evangelho, propagava as boas novas, mas sem atritos, sem nenhum tipo de confusão. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos viver o Evangelho, estar no centro da vontade do Senhor e não no centro de confusões, tá? Então, essa era uma igreja que conservava a promessa do Senhor de tal forma que o seu galardão estava garantido. Ok, querido? E no verso 12 você vê mais uma parte da promessa, que é a coluna do santuário. A coluna fala da posição privilegiada, né? Paulo chama Pedro, Tiago e João de colunas da igreja, como sendo sustentáculos da igreja. A coluna fala também de segurança e estabilidade. Tá? Então, quando um sacerdote fiel morria, uma coluna era levantada em sua memória, com o seu nome e o nome do seu pai gravados nelas. Aqui, essa coluna fala de 3 nomes: o nome de Deus, o nome da cidade e o meu novo nome. Então, essa igreja aqui, ela receberia essa coluna, onde demonstrava a sua fidelidade, demonstrava a forma que ela trabalhou e que ela viveu durante
todo o período da sua existência. Ok, querido? Então que eu e você possamos também ser colunas do santuário de Deus. Ok, querido? E concluindo, a gente encontra aqui a conclusão, fala assim, esta carta nos apresenta a igreja ideal, a igreja amada por Cristo e louvada por Ele. Ela nos mostra que uma igreja pode ser realmente missionária, mesmo sendo pequena e sem grandes recursos materiais. A promessa dada a essa igreja deve ser um grande incentivo a nós, individualmente e como igreja do Senhor. Ok, queridos? Que nós possamos realmente ter a igreja de Filadélfia como uma igreja modelo a ser seguida, como uma igreja que nos incentive a estar no centro da vontade do Senhor e cumprindo o ID do Senhor e cumprindo a missão que nos foi dada pelo nosso Deus. Ok, queridos? Que Deus nos abençoe e até hoje à noite no nosso culto da família. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento de escola bíblica dominical. Que esse estudo possa ter ido de encontro aos nossos corações e que possa estar surtindo efeito em nossas vidas, Pai. Fica conosco, continue a trabalhar em nós e que possamos ter um domingo abençoado e abençoador. Fica conosco, Senhor, que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos, e você que puder, esteja com a gente hoje no nosso culto da família, louvor e adoração a Deus, às 19 horas do horário do Mato Grosso, ok? Um abraço a todos, fiquem na paz.